Olá, seja bem-vindo ao ciclo de desenvolvimento profissional. O meu nome é José Vicente e o nosso tema agora é processos seletivos. Nosso objetivo é oferecer a você ferramentas para que você possa ter um bom desenvolvimento em processos seletivos, sejam eles individuais ou coletivos, em que você vai participar ativamente e quais são os recursos que você pode usar e quais são as coisas importantes que você precisa prestar atenção para poder ter um ótimo desenvolvimento. Os processos seletivos, de maneira geral, se dividem em 3 etapas. O processo inicia com a análise do seu currículo. É muito importante que você tenha um currículo atualizado e bem elaborado. Depois existem 2 outras etapas que elas podem inclusive inverter a ordem caso a empresa tenha interesse nisso, que são os testes de conhecimento e aptidão e a participação em dinâmicas de grupos, em atividades de grupo ou entrevistas individuais. Então você tem 2 cenários diferentes depois da análise do seu currículo. Você pode ser colocado à prova com testes de conhecimento e aptidão, e para a outra etapa pode ser feita uma entrevista pessoal e individual ou uma participação em dinâmicas de grupo. Pode ser que a empresa inverta essa ordem e antes de aplicar testes de conhecimento, ela decida conhecer o candidato numa entrevista individual ou numa dinâmica. Então pode ser que ela faça primeiro o teste para depois a entrevista ou a dinâmica, ou ela faça primeiro a entrevista e a dinâmica e deixe para fazer os testes de conhecimento e aptidão apenas para aqueles que ela pré-selecionar. De qualquer maneira, essas 3 etapas são as que compõem a grande maioria dos processos seletivos, e há algum momento em que você se pergunta, poxa, por que será que eu não passei para a próxima etapa? É porque, quem sabe, faltou algum empenho ou algum dado ou alguma informação numa dessas 3. A primeira é a análise do seu currículo, e por isso você tem que ter um currículo bem feito, poderoso para mostrar todas as suas qualidades e conhecimentos, e principalmente atualizado. Vamos tratar então, neste momento, de como fazer para se dar bem em entrevistas individuais e em dinâmicas de grupo. Se dar bem em entrevistas individuais ou dinâmicas de grupo requer uma preparação, e muitas pessoas acham que essa preparação acontece 5, 10 minutos antes do horário marcado. E não é verdade. Você se prepara para o sucesso em um processo seletivo na noite anterior. Aquilo que você se alimenta à noite, o horário que você vai dormir à noite, é que estabelece se você estará em condições físicas para a próxima etapa. Então, a preparação ela acontece na noite anterior ou no período anterior ao agendado com você. Se a entrevista ou a dinâmica de grupo vai acontecer à tarde, o que você faz pela manhã é decisivo. Se é pela manhã, o que você fez na noite anterior é decisivo e importante para que você possa ter um excelente resultado. Aí vão algumas dicas importantes para o seu sucesso neste processo seletivo. Dicas importantes para que você possa ter resultados positivos no seu processo seletivo. Alimente-se e durma bem na noite anterior, se o processo for pela manhã cedo. Se ele for à tarde, alimente-se bem durante a manhã. Outra dica muito importante é conheça a empresa
para a qual você está se candidatando. Conhecer a empresa não é saber onde ela fica nem o nome dela, e sim o que ela faz, o que ela produz nessa unidade que você vai se candidatar, o que é que ela executa, porque pode ser que, por exemplo, eu vou me candidatar a uma vaga na Coca-Cola. Existem unidades da Coca-Cola que produzem, que são fábricas e que envasam o refrigerante, e existem unidades que apenas distribuem a bebida. Então é importante que você saiba o ramo de atuação, há quanto tempo a empresa está ali, qual é a marca de talento que essa empresa tem. Além disso, pesquise sobre a vaga, quais são as coisas, quais são as atividades, quais são as tarefas corriqueiras e diárias da vaga, cargo ou função para o qual você está se candidatando. Pesquise como chegar no endereço que você precisa ir. É importante que você chegue 30 minutos antes. Se você vai de ônibus, procure saber quais são as linhas que operam ali. Se você vai com outro meio, procure saber como funciona o trânsito naquele momento, para que você possa chegar 30 minutos antes do agendado. Por que 30 minutos? Porque é tempo suficiente de você se ambientar, manter a sua respiração adequada, manter um semblante positivo, você não está esbaforido, não estará apressado nem atrasado, você vai começar uma imagem positiva acerca de si, já com essas dicas importantes que foram dadas. O que eu devo vestir para um processo seletivo? Se eu estou me candidatando a uma vaga e, como dica, eu devo conhecer o cargo, a função, a empresa, ter informações prévias, eu devo me vestir adequadamente àquele ambiente. Que imagem você pretende transferir? Você pretende transferir uma imagem de alguém que está querendo aparecer ou se destacar mais que todos os outros naquele grupo? E aí você tem inclusive o inverso, gente que não se preocupa com o seu vestuário, que não se preocupa, quer manter o seu próprio estilo individual e não respeita o ambiente de trabalho para o qual pretende se candidatar e vai vestido de forma também a destoar daquele cenário que você tem na empresa. Ao procurar saber da empresa, obter informações sobre a vaga, função, cargo, atividade, você terá um posicionamento adequado de como deve se vestir. A melhor dica é se vista de forma que você não se destaque entre as pessoas que estão ali. Se alguém, em algum momento, nesse processo seletivo, pensar em, poxa, olha como esta pessoa está vestida, quer dizer que a sua roupa está falando muito mais do que você, seja negativa ou positivamente, e isso não é interessante no processo seletivo. As empresas não querem saber como você se veste, elas querem saber como você se comporta, quais são as suas habilidades, seus conhecimentos, como é que você se comporta em dinâmicas de grupo, qual o seu potencial de trabalho. O menor valor existe para o vestuário. Então, é muito importante que você entenda que não é para se vestir de uma forma simplória e desleixada. Você deve se vestir de acordo com aquilo que o mercado em que a vaga está posicionada é adequado. Um exemplo simples para poder fundamentar o que eu estou dizendo: se você vai fazer uma entrevista num banco, é natural que você use ali um traje esporte fino. Se você vai fazer uma entrevista numa loja como Chili Beans, que é uma loja moderna, que vende óculos modernos, você pode ir de jeans, tênis e uma camiseta ou uma blusa, as moças, né? Então, procure conhecer a empresa e você vai descobrir qual é o vestuário adequado. E a dica preciosa: se vista de forma que você não se destaque por conta da sua roupa, e sim por conta das suas habilidades e seus conhecimentos. Uma pergunta que é decisiva:
Uma pergunta importante: você se contrataria pela forma como você está vestido? Além da preparação e do vestuário, existe uma outra etapa que é muito importante para que você possa ter sucesso em processos seletivos. E ela se chama: quem é você? Para se dar bem em processos seletivos, é muito importante o item segurança. Você precisa estar seguro de quem você é. E eu pergunto para você: você sabe quem você é? Você sabe quais são as suas potencialidades? Você sabe quais são as suas melhores habilidades? O mais importante, você sabe quais são os seus pontos fracos? Você sabe quais são as coisas que você precisa melhorar, dedicar, aprender, estudar? Se você tem essa consciência, a chance de você se dar bem em entrevistas individuais ou em dinâmicas de grupo é muito maior do que se você está naquela onda de deixa a vida me levar. Ou então aqueles que dizem: eu sou desse jeito mesmo, sou quem eu sou, goste de mim quem quiser. Não é dessa maneira que você vai se posicionar adequadamente no mercado de trabalho. Você pode ter o seu estilo, inclusive você deve ter o seu estilo, mas em termos de mercado de trabalho, o seu estilo tem que combinar com aquele ambiente para o qual você pretende conviver trabalhando. Não adianta você ter um estilo agressivo, ou um estilo hardcore, ou um estilo Rastafari, ou um estilo religioso, se o ambiente em que você vai trabalhar não é adequado a esse seu estilo. É importante que você tenha estilo, mas você precisa então identificar quais são as suas habilidades, potencialidades, conhecimentos, aptidões e as suas convicções, para saber se aquilo combina com o ambiente que você pretende buscar a sua vaga. É claro que em vários momentos nós somos obrigados ou direcionados a procurar vagas, mesmo que não estejam exatamente dentro do ponto que nós gostaríamos, por uma questão de necessidade, de colocar-se no mercado, ou às vezes de subsistência. No entanto, não procure lugares que não se adaptam, que não se adequem com você, porque isso não vai ser uma relação duradoura caso você seja aprovado no processo seletivo. Mas o mais importante é que você responda à pergunta: quem é você? Quando você sabe quem é você vai ter condições de avaliar se a proposta que pode ser feita para você se adequa ou não, em termos de remuneração, em termos de benefícios, em termos de carga horária, em termos de aprendizado. Quando você sabe quem é você, as chances do processo seletivo ser vitorioso é muito maior. E é importante que você entenda: um processo seletivo vitorioso não quer dizer que seja um processo seletivo em que você seja contratado, porque pode ser que a maior vitória que você obtenha é não ter sido contratado ou ter descoberto que aquela vaga, aquela posição não era adequada ao seu potencial, estilo, desejo e objetivo. É importante você saber quem você é, porque normalmente você vai viver a situação de responder a uma ou mais dessas perguntas que eu vou citar agora. Uma das perguntas importantes que faz um selecionador para descobrir como é que o candidato reage, uma delas é: quais seus pontos fortes? E acredite, se perguntassem para você quais os seus pontos fracos, você responderia com muito mais rapidez e facilidade do que quando você vai responder quais seus pontos fortes. Me parece que nós temos uma mania de não valorizar aquilo que sabemos, aquilo que temos de ponto forte, e a mesma mania de listar os nossos defeitos como forma de demonstrar que temos consciência ou humildade. Se eu perguntasse para você agora quais seus pontos fortes, me cite cinco pontos fortes que você tem. Acredite, você levaria muito mais tempo do que se dissesse 5 pontos fracos ou 5 pontos negativos.
Uma maneira de perguntar sobre pontos fracos que o selecionador pode fazer para você vai te perguntar quais são os seus pontos fortes e quais são os pontos que você tem a melhorar. Nele a gente empaca muito mais do que normalmente a gente faria para falar de coisas negativas. O que você já fez? Quais suas aptidões? O que as pessoas com quem você já trabalhou diriam de você? Olha que pergunta sensacional. O que as pessoas com quem você já trabalhou diriam sobre você? Se você é bacana, se você é comprometido, se você tem espírito de equipe, se você é pau para toda obra, se você está sempre pronto, ou se você está sempre amarrado, sempre mal-humorado, sempre reclamando. Essa é uma avaliação muito importante. O que as pessoas diriam sobre você, aquelas que já trabalharam com você? Outra pergunta: que tipo de resultado você tem obtido nos seus empregos anteriores? Se você simplesmente disser, eu ia lá de manhã e aí fazia... Quais são os resultados que o selecionador quer saber? Quer saber se você contribuiu para o êxito da empresa anterior. Se nas suas atividades anteriores, se você conseguiu obter resultados positivos com a equipe, não para si apenas. Por isso é muito importante que sempre que você estiver participando de atividades e projetos nas empresas, preste atenção para que servem aqueles projetos. Porque pode ser que numa outra situação você tenha que responder, poxa, o que você fez de bacana nos últimos empregos? Uma outra pergunta e essa é fatal, todo mundo sempre faz: por que você saiu da sua última empresa? Há pessoas que dizem assim: eu fui demitida porque fizeram um corte. A empresa está demitindo e eu entrei na demissão porque eu sou um dos mais novos. Nesse momento, o selecionador se pergunta, ele pode até não falar para você, mas ele se pergunta, um grupo de pessoas foi demitido e outro grupo de pessoas foi mantido. Por que será que esta pessoa não foi mantida na empresa? Será que ela realmente vale aquilo que ela está me propondo aqui? Por que será que ela não fez parte das pessoas que ficaram? Então, quando você for falar sobre a saída numa empresa anterior, porque ela fechou ou porque tiveram cortes, é muito importante que você esclareça qual foi o motivo de você não ter ficado e sim entrado no grupo de pessoas que foram demitidos. Ainda uma outra pergunta importante sobre isso. Muitos candidatos dizem que, não sei por que fui demitido. O motivo lá foi sem justa causa. Isso demonstra que você recebeu a notícia da demissão e nem foi conversar com o seu chefe ou líder imediato para saber por que você foi demitido. Quando acontecer essa situação de demissão, sempre procure obter um feedback de quem trabalha com você, para que você possa entender quais são as falhas ou quais são as características que você não apresentou para que entrasse na lista de cortes ou para que fosse dispensado sem justa causa. Essa resposta é muito importante para o selecionador. Porque se você diz assim, teve corte lá, eu acabei entrando no corte, e aí o selecionador te pergunta, mas por que você acha que você foi demitido? E você não souber responder, é porque você não se interessou muito e está meio na onda de, não tem problema, é assim mesmo e eu vou por uma próxima vaga. Isso demonstra que você não quer lutar por uma vaga. Porque a próxima pergunta que ele pode te fazer é: o que você vai trazer para colaborar com a minha empresa? O tempo inteiro o selecionador fica se perguntando, te olhando e se perguntando, o que é que você vai trazer de bom para a empresa dele. Ele não está preocupado neste momento em você, com você. Ele está preocupado se esta pessoa
vai trazer benefícios para a empresa dele, ocupando o cargo e cumprindo função e entregando trabalho. É muito importante então que você se posicione para essas perguntas que eu acabei de listar para você. Uma dica importante sobre as respostas para essas perguntas é que elas não durem mais de 1 minuto. Não contem uma história, contextualizem, comecem lá atrás. Não. Dê respostas objetivas, verdadeiras e principalmente convincentes. Quando que uma informação ela é convincente? Quando ela é baseada na verdade e na sua percepção real. Não tenha medo de demonstrar humildade, de demonstrar que você não sabe. Poxa, eu não sei de responder a respeito disso. É melhor você responder para a pessoa, não sei de responder a respeito disso, com convicção, do que ficar tentando contar uma história ou inventar uma resposta sem muito sentido. Eu me lembro de ter feito uma pergunta para uma pessoa numa entrevista, porque ela não tinha feito o curso superior. E ela disse para mim que o motivo é porque ela não tinha dinheiro. Aí eu disse, tá, mas e você não sabe de faculdades públicas? Ah, essa aí eu vou fazer. Isso ficou claro que a pessoa nem sabia o que era a faculdade pública, né? Mas ela queria me convencer de que ela era boa para a empresa, mas não prestou atenção na pergunta. Para encerrar, esse é um item muito importante, essa é uma dica muito importante. O selecionador é apenas um ser humano que tem por função tentar, através de uma entrevista individual, fazer perguntas que extraiam mais informações do que o que está escrito no currículo. Se você vai dizer para ele apenas o que está escrito no papel, ele não precisaria de uma entrevista. Ele quer a entrevista para conhecer mais daquela pessoa que no papel dizia obter aquele perfil. É muito importante que você entenda que ele é um ser humano que busca essas informações. Então seja tão humano quanto ele e trate de ter um posicionamento positivo a respeito da vida, positivo a respeito de si e seguro, porque a relação de trabalho entre vocês, apesar de você estar precisando e ele ter a vaga, ele também precisa de pessoas. Empresas precisam de pessoas para manter as suas missões. Então, há uma necessidade equilibrada. Você precisa tanto do trabalho, quanto ele precisa de uma pessoa como você. Não precisa se posicionar de forma arrogante, prepotente, porque a necessidade ela é idêntica para as duas partes. Mas não seja excessivamente humilde, ao ponto de não levantar os olhos, não falar com clareza e se sentir inseguro. Seja você. Descubra quem é você e seja você na entrevista. Chegou o momento de falar agora sobre como participar em dinâmicas de grupo. Dinâmicas de grupo nada mais são do que oportunidades que você tem de demonstrar quem você é, as suas habilidades, as suas aptidões e as suas atitudes, quando colocadas em prática. É o momento da ação. Podemos fazer uma comparação à dinâmica de grupo aos treinos em equipes de esportes coletivos como futebol, vôlei e basquete. Você tem ali muito mais jogadores no plantel do que aqueles que vão entrar em quadra ou vão ser relacionados para um jogo. Como o técnico escolhe? Da maneira como os jogadores se comportam no treino. A mesma coisa o selecionador percebe, ele tem ali um grupo de pessoas para poder avaliar quais delas ele vai colocar em jogo. Não adianta então o candidato dizer assim, imagine então um jogador dizer assim, mas quando o senhor não está olhando eu faço bem feito. Porque quando ele não está olhando, ele não vai escolher você para jogar. Então, você precisa ter consciência de que a sua performance numa dinâmica de grupo pode ser, inclusive, decisiva para a sua contratação.
Você pode não ter ido tão bem no currículo, pode não ter ido tão bem na entrevista individual, mas se você vai bem numa dinâmica de grupo, demonstra que você tem as principais características para a vaga, ela pode compensar outras falhas. Em compensação, não ir bem na dinâmica de grupo pode ser decisivo para que você não seja contratado. Então, o que são dinâmicas de grupo? Atividades práticas em que a empresa quer ver você em ação, na prática. Vão propor atividades, algumas que não estão relacionadas com a função especificamente, mas que vão avaliar como você se comporta em grupo, como você se comporta liderando, sendo liderado, resolvendo problemas, resolvendo situações, sendo criativo, sendo dinâmico, cumprindo prazos, que são coisas muito importantes no perfil de todos os profissionais. É sempre importante que você entenda que a dinâmica pode substituir até a entrevista individual. Há empresas que não fazem entrevistas individuais. Depois da análise do currículo, já coloca o candidato direto para fazer uma dinâmica de grupo e só àqueles selecionados é que é dada a oportunidade de uma entrevista individual, aí sim para falar mais detalhadamente sobre remuneração, horários e essas coisas. O seu resultado na dinâmica pode superar deficiências no seu currículo e elas são certamente eliminatórias. É o que eu acabei de dizer, que se você não tem um bom desempenho na dinâmica de grupo, pode jogar por terra tudo aquilo que você fez anteriormente. O que é que as empresas buscam identificar quando fazem dinâmicas de grupo? Você consegue demonstrar todo o seu conhecimento através do seu currículo, que vai esclarecer o seu conhecimento e as habilidades que você adquiriu. E aí então, com o currículo você consegue obter essas informações. No entanto, para obter informações sobre habilidades práticas e a sua atitude, somente com a dinâmica. Então, para ficar claro, onde as empresas conseguem encontrar informações do candidato? No currículo, consegue-se obter informações sobre conhecimento e habilidades teoricamente. Você explica lá no seu currículo quais são as habilidades e conhecimentos que você tem. Na dinâmica, vão conseguir comprovar se essas habilidades existem mesmo na prática e vão conseguir avaliar a sua atitude. Então, o currículo, conhecimento e habilidade teórica. Na dinâmica, habilidade prática e atitude. Esse é o objetivo de uma dinâmica de grupo. O que as empresas querem descobrir? Aí vai uma lista das habilidades e das atitudes que eles querem descobrir. Capacidade analítica para identificar soluções para os problemas apresentados. Raciocínio lógico para entender uma tarefa. Produtividade, o quanto você produz no tempo que foi estabelecido. Capacidade de argumentação. Essas são habilidades que nós queremos descobrir em dinâmicas de grupo. Quais são as atitudes que buscamos identificar em dinâmicas de grupo? Proatividade, ou seja, você faz sem precisar que alguém te mande. Liderança, tanto na posição de conduzir pessoas, quanto na posição de se deixar conduzir pelo líder. Quem não se deixa conduzir pelo líder, certamente não entende nada de liderança. Motivação. Há candidatos que estão ali pedindo para acabar, pedindo para morrer, pedindo para ir embora. Espírito agregador. Aquele que ao invés de enxergar o copo meio vazio, enxerga o copo meio cheio. Aquele que ao invés de enxergar uma dificuldade, consegue argumentar e perceber que, poxa, apesar disso não ser da forma como gostaríamos, é uma coisa bacana para a gente usar em outra coisa.
Comportamento em equipe, se você se dá bem com a maioria dos candidatos, se dá bem com a maioria das pessoas que participam da dinâmica. Maturidade. E quando falamos sobre maturidade, é o tipo de reação que você tem a cada tarefa. Tem gente que faz biquinho, tem gente que faz cara feia, ou tem gente que fica alegre demais e contente como uma criança que ganhou um brinquedo. Queremos saber se você tem maturidade para receber tarefas e cumpri-las. E por último, queremos ver a sua postura numa dinâmica de grupo. Essas são as dicas para você se dar bem em processos seletivos. Lembre-se, o processo seletivo é um grande momento para você mostrar quem você é e todas as vantagens que a empresa terá se contratar você. Sucesso!